Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Aleluia! Esse é o Mentoria de Vida. E eu tenho certeza que essa palavra vai trazer direção, clareza e vai desobstruir o teu caminho. Amém. Tem vezes que a gente só não vai porque quem a gente chama de companheiro virou pedra. Aí antes da gente ir para a mensagem, eu tenho muita vontade de pregar essa mensagem, mas antes de eu ir para essa mensagem, deixa eu te pedir uma coisa: curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama. Isso! Maravilhosa! Ativa o sininho. Toda semana, segunda tem mensagem da série, quinta-feira tem uma Mentoria de Vida aqui no nosso canal do YouTube sem falhar, e de segunda a sexta no SBT às 7h30 da manhã. David, eu queria outro lugar. Tem Netflix também. Falaram que não dava, falaram que não podia, mas Jesus falou: dá na mão o que você tem. Fala para quem está perto de você, coloca na mão dele o que você tem. A gente está voltando na mensagem de escassez, mas não é possível que você não está pegando. Fala para alguém: foi impossível um dia, até Deus entrar na história e falar: coloca na minha mão o que você tem. Aleluia, amém. Então, curte o vídeo, comenta, compartilha. A gente não é um canal do YouTube há muito tempo, a gente é uma comunidade. E eu quero que você caminhe pertinho da gente, sentir o cheiro do outro. A gente tem um grupo de WhatsApp, a gente não vai incomodar você. A gente não vai mandar mensagem de bom dia com flores. A gente só quer que você caminhe perto e que você crie hábitos que vão ajudar você a estar cada dia mais perto de Jesus. Aqui embaixo no vídeo tem um link da nossa comunidade Mentoria de Vida. Entra lá, é só você entrar e você vai caminhar ainda mais perto da gente. Amém? E agora vamos para a mensagem. Isso é Curitiba, tá? Respeitar. Respeita Curitiba. Olha, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33. Ele começa dizendo: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas é um grupo de WhatsApp de brincadeira. Mas são meus amigos de muito tempo. Eu vou parar aqui. Vou parar aqui para não dar... Chega. Muita confusão, treta. Não. Vamos do zero. Olha só. Quando Deus fez o homem, Ele fez uma mulher. Amém? Qual é o nome do homem? Adão. Qual é o nome da mulher? Eva. Os dois andavam no jardim, viviam uma vida perfeita e uau, era incrível. Mas um dia Satanás entrou como uma serpente no jardim e pegou Eva e fez só uma coisa: mudou o olhar dela para algo que não era para ela estar olhando. Uma pergunta desviou o foco dela, e a pergunta foi sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que não comer? Ele não disse come, ele perguntou por que não? Por que não? Aí Eva fica com essa inquietação, e a história você já sabe como acontece. Eva vai até Adão, os dois comem o fruto, e no fim Adão culpa: a mulher que tu me destes. A mulher que tu me destes. Porque na verdade a gente sempre terceiriza a culpa. A gente nunca assume o que fez. A vida é assim: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quero. Não é verdade?
Adão foi o primeiro a transferir a culpa. Adão disse: a mulher que o Senhor me deu. Ele está dizendo: não fui eu que comi porque eu queria. Eu nem queria. Mas a Eva, foi ela que fez eu comer. A gente sempre terceiriza a culpa. Então a Bíblia vai seguindo o plano, vai construindo as histórias. E você vai vendo que em algum determinado momento, Deus vai começando a dizer que o joio precisa ser separado do trigo. Que não dá para separar no mesmo tempo, porque senão você acaba matando o trigo por causa de tirar o joio. Só que à medida que as coisas avançam, a gente vai descobrindo que é possível desenvolver um dom, e esse dom se chama discernimento de espírito, aonde você vê o erro antes que ele aconteça. Só que a gente sabe a história inteira e espera tudo dar errado para chamar Deus e dizer: foi o Senhor que não me avisou. Nossas escolhas são erradas já do começo, e a gente está só esperando dar tudo errado de fato para colocar a culpa em Deus ou em alguém que nós trouxemos para perto da nossa vida. Eu quero que você entenda que nós temos um norte de uma palavra que vem antes de qualquer tema: maus relacionamentos. Mas o primeiro tema é o que paralisa a sua vida. E veja, nada é mais poderoso para nos paralisar do que as pessoas que a gente trouxe para perto e conseguiu, tapear o atraso chamando de amor de irmão. A gente não vai para frente, nossa vida está no mesmo lugar, e a culpa é Deus que não fala, a culpa é Deus que não age, a culpa é Deus que não responde, mas a gente ainda senta na mesma mesa, fala a mesma coisa, vive a mesma realidade, porque nós escolhemos relacionamentos que não nos provocam, que não nos inspiram e que não nos confrontam. A gente escolhe baseado naquilo que a gente chama de confortável. E o que é mais confortável do que alguém que não coloca o dedo na sua cara e diz que você está errado? O que é mais confortável do que alguém que não te chama para aquilo que você não gosta? Vou ser mais específico. Hoje aqui, como tem muita gente, provavelmente tem pessoas que não queriam estar aqui, mas o amigo falou: você vai. Tem marido que não queria estar aqui, e a mulher falou: você vai. Tem esposa que não queria estar aqui, e o marido falou: já era, o Uber está chegando, você vai. Enquanto na vida tem gente que tem desejo de ver você ir mais longe, tem gente que está só no teu lado para ter a certeza que você não vai ultrapassá-lo. E eu vou falar para você uma parada que é dura, mas é verdade. Quando a gente olha para a Bíblia, você percebe o que um mau relacionamento consegue fazer na vida de um homem. Homem/mulher. Por exemplo, Sansão e Dalila. Começou errado. Começou buscando uma mulher no lugar errado. Eu creio que coisas que começam errado podem dar certo. Eu não estou dando um aval final, porque eu já vivi tantos milagres, já vi Deus fazer tantas obras, de vidas que foram transformadas, de casamentos que foram transformados, que eu não posso dizer para você: não, começou errado, dá errado até o final. Mas o milagre é muito mais difícil e maior quando a curva acontece no meio de alta velocidade de uma trajetória inteira. Mas quando a gente olha para Sansão procurando no lugar errado, a gente já começa a dizer: vai dar errado esse negócio aí. Então Sansão traz para a sua vida alguém que não deveria ter acesso à história dele. Ele era um nazireu, ele era um homem separado, ele era um homem que tinha uma promessa de Deus. E quem tem promessa e quem sabe que é filho de Deus, valoriza o passe. Não pegou, vou melhorar. Veja, gente fácil é quem não tem valor. Gente que senta em qualquer mesa é quem não tem critério. Ou é gente carente. Gente carente aceita qualquer relacionamento.
Gente carente aceita qualquer mesa, gente carente aceita qualquer visita e vai na casa de todo mundo. Agora quem sabe o seu valor, ele vai na casa de todo mundo, mas ele tem propósito aonde chega e ele sabe a hora de chegar, entrar e sair. Entende a diferença? Porque alguém diz, não, então eu excluo. Não, meu lindo, a gente vive o evangelho, tá doido? A gente não exclui ninguém, a gente abraça todo mundo, mas sabe a hora de parar de abraçar. Eclesiastes capítulo 3. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar junto, tempo de sorrir, tempo de abraçar e tempo de parar de abraçar. A gente é sábio, a gente sabe aonde é o limite. O problema nosso é que, como a gente começa errado, as coisas já vão descarrilhando inteiro. Mas lá no futuro a gente já tem a desculpa pronta. Foi o Senhor que não me avisou. Ué, irmão, teve lógica desde o começo aplicada, você que não quis ver. Agora, olha que interessante. A gente vê Sansão entrando no relacionamento, ficando cego num relacionamento de uma mulher que pergunta para ele aonde é o ponto fraco dele. Essa mulher que pergunta o ponto fraco dele, todas as vezes que ele responde e mente, ela tenta contra o ponto fraco que ele mentiu. No primeiro sinal ele tinha que dizer, epa, eu falei que era isso e ela fez. Ou seja, ela não quer o meu melhor, ela quer ver o meu pior. Mas Sansão é tonto demais para ver isso. Sansão é um cabeçudo, porque ele continua. Começou no namoro. Tem gente que começou no namoro, milhares de sinais. Não, isso muda. Não, isso aí quando casar melhora. Não muda nada. Não muda por causa do casamento, muda se Jesus entrar. Mas se Jesus não entrar, você está entrando numa condenação, numa sentença. Sociedade é igual, deu a perna em um, passou a perna em outro. Não, mas na minha vez ele vai ser honesto. Vai nada. Ele bate na mãe, mas é uma boa pessoa. Aí, irmão, pelo amor de Deus, a gente é tão tonto às vezes, que a gente tem um juízo pesado para os inocentes e um juízo leve para aqueles que nos importam. É como se a gente tivesse motivos de sobra para dizer não, mas como é conivente ou conveniente para aquele momento, a gente aceita, porque a gente não valoriza algumas coisas de princípios que nos guardam do futuro. A gente aproveita a oportunidade, a gente faz alianças erradas. Então veja, a Bíblia vai dizer que o Sansão, um determinado dia, contou a verdade, não aguentou, abriu o coração para a pessoa errada. E a pessoa que você abre o coração, se ela for errada, ao invés de ela ser ferramenta de cura para a sua vida, ela vai ser aquela que vai aumentar o tamanho da ferida, ela vai te envergonhar, ela vai te expor, e aquilo que doía um pouco, vai doer muito. Porque quando você está no lugar errado, com a pessoa errada, você está colocando uma sentença pesada sobre a sua vida, de algo que vai te paralisar, vai impedir de você ouvir a vontade e a voz de Deus, e vai te colocar numa estação da vida tão distante da qual Deus queria, que talvez o dia que você descubra, pode ser tarde demais. Sansão descobriu no dia pior. Quando ele descobriu, os soldados já estavam entrando para prendê-lo. A Bíblia diz que cegaram Sansão, só que Sansão já estava cego há muito tempo. A história você já sabe. Sansão recupera a força no último minuto, e a Bíblia diz que ele matou mais filisteus nos dias da sua morte do que em toda a sua vida. Mas não é a história que eu quero para a minha vida. Não é a história que eu quero para a minha vida. Eu não quero dar fruto no último dia da minha vida, eu quero dar fruto agora. Fala para você mesmo, fala, eu quero dar fruto agora. Eu quero viver a vontade de Deus agora. Eu quero ser cheio do Espírito Santo agora. Aí Deus vai falar para você, então examina a tua mesa. Examina quem você caminha. Examina quem te influencia. Examina quem senta na tua mesa. Examina quem te dá conselhos. Pelo amor de Deus. Examina quem te dá conselhos. Se você conseguir só fazer isso, pelo fruto de quem te aconselha, você já sabe se o conselho é válido ou não. Examina, pelo amor de Deus, seja inteligente. Examina quem te dá o conselho pelo fruto que ele deu antes de dar o conselho. Se o conselho dele não combina com o fruto que ele gera, fala, aliás, irmão, pelo amor de Deus, para de pedir conselho para todo mundo. Para de abrir o coração para todo mundo. Examine, entenda, maus relacionamentos paralisam o nosso crescimento. Mas não é só o crescimento espiritual,
é o crescimento como homem, como mulher. É um crescimento como, sabe, como um todo. Se você senta com pessoas que não avançam, você se conforma. E veja, não tem esse papo furado de senta com rico, senta com pobre. Dane-se quem é pobre e quem é rico. Senta com gente cheia do Espírito Santo. Senta com gente que ama Jesus como você ama. Senta com gente que está sonhando alto. Senta com gente que está olhando para você e dizendo: eu quero que você vá longe, eu quero que você viva, eu quero que você viva a vontade de Deus para a sua vida. Não é sobre condição social, pelo amor de Deus. Isso estão impregnando na nossa vida. E está cheio de gente sentando com rico pobre. E está cheio de gente escolhendo os pobres ricos e vivendo a maior prosperidade da vida. Porque não tem a ver com o saldo bancário, mas com as escolhas no final do dia que você faz baseado naqueles que você senta à mesa. Agora, eu preciso terminar. Olha o texto. Cuidem. Se a palavra é cuidado, é porque ele está prevendo a consequência. Se Paulo está dizendo cuidem, é porque ele está dizendo: eu sei como o filme acaba. Você entendeu? Paulo é tão inteligente que a palavra cuidado é basicamente dizendo: eu já vi esse filme antes. Irmão, é muito bom as experiências da nossa vida para livrar de erros futuros e não repeti-los, certo? Mas muito mais sábio e inteligente é o homem que vê o erro do outro e já consegue dizer: não vou reproduzir na minha vez. E inteligente é o homem que consegue ver o buraco e desviar dele antes de chegar perto. E inteligente é a mulher que consegue ver o desastre e evitar a rota que levaria para este lugar antes. Eu preciso dizer para você, e não me leve a mal, às vezes a gente não precisa nem ser tão crente, basta ser um pouco inteligente. Não me leve a mal, lindo, mas é ótimo, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo mesmo. Mas tem que coisa que só um pouquinho de inteligência, só um pouquinho assim, você, caiu lá, aqui, para cima de mim, para trás de mim, Satanás, sai de perto. Sabe, eu vou te falar um negócio e eu concluo aqui. Quando você entende que relacionamentos importam, você se torna seletivo. Quando você entende que amigos têm o poder de enriquecê-lo ou empobrecê-lo, e eu não estou falando de dinheiro, você se torna seletivo. Quando você entende que a mulher que você vai casar determinará o teu futuro, você perde a pressa e se torna sábio na escolha. Quando você entende que quem se assenta à mesa, quem se deita com você, quem divide a história contigo, é tão importante quanto as decisões que você toma no secreto, você se torna sábio para olhar o futuro antes que ele chegue. Então, quando nós olhamos de maneira inteligente, pela palavra, baseado na lógica, muitos dos problemas do futuro já são evitados no primeiro dia. A pessoa vai te convidar para tal lugar, você já diz: não, muito obrigado. A pessoa vai forçar a situação e você nem lá está, porque já entendeu antes de acontecer que não era um bom lugar para você estar. Você já está safo, você já está entendendo que você precisa ser inteligente para descobrir quem são os amigos que Deus tem para você. Não, eu vou melhorar. Você vai focar a sua vida em descobrir quem são os amigos que Deus tem para mim. Quem são as pessoas que Deus já escolheu para partilhar a minha história. Aonde está o meu esposo? Aonde está a minha esposa? Eu não quero achar no ermo. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero ser amigo daqueles que são amigos de Jesus. Eu quero ser parte da vida de alguém que é parte da vida de Cristo. Eu não quero escolher a ermo. Eu quero usar o critério fiel da palavra. Eu quero gente parecida com Jesus. Eu quero gente que pensa parecido com Ele. Eu quero gente que está lutando para ter uma vida parecida com Cristo. Eu não quero qualquer um. Quando você cria um crivo, a nota de corte vai lá em cima. Gente que chegava perto já não consegue chegar mais. Gente que iria paralisar a tua vida não vai mais ter acesso a você. Palavras de maldição que iriam vir contra você não terão mais acesso aos seus ouvidos, porque você levantou a régua. E a régua não exclui os desfavorecidos, mas leva para perto de você aqueles que Deus escolheu para caminhar junto com você.
eu vou falar baseado na minha vida breve, de 35 anos. Quando a gente é jovem, a gente é mais carente do que o normal. Quando a gente fica mais velho, a gente fica menos carente. Pelo menos é o que se espera que a maturidade produza. Então você consegue dizer não melhor. Irmão, dizer não é delícia. E falar a verdade, libertador. Não vai por quê? Porque não quero. Se você tem um amigo que para dizer não você precisa mentir, provavelmente ele não é o seu amigo de verdade. Se você tem um amigo que você precisa fazer média, provavelmente ele não é teu amigo de verdade. Se você tem um amigo que você precisa fazer sala e precisa pisar em ovos perto dele, provavelmente ele não é o teu amigo. Amigo bom é aquele que é leve. Amigo bom é aquele que te produz reflexões profundas e que te levam para perto de Jesus. Amigo bom é aquele que entra e sai pela porta da tua casa e você nem sabe o que ele fez, mas ele veio e saiu e você nem sentiu, porque amigo bom é amigo leve. Amigo bom é amigo que se parece com Jesus. Amigo bom é aquele que chega melhora. Amigo bom é aquele que chega sempre com uma palavra de vida perto de você. Amigo bom é aquele que você quer estar perto, mas se precisar estar longe, não precisa dar desculpa. Irmão, a reflexão da vida é: quanto mais velho a gente fica, mais perspicaz a gente se torna. Eu, David Leonardo, eu tenho problemas com o horário. Eu odeio atrasos. 7h30, 7h29 eu gosto de bater o interfone, só para eu me sentir bem. Mas nem todos os meus amigos são assim. Então já descobri como protejo minhas amizades. Falo o horário errado. Entende que a vida produz maturidade para não perder alguns por pequenos erros. Não é sobre ser a pessoa insuportável, que não tolera absolutamente nada, que se acha bom. Não, irmão, é só se adaptar à realidade para não perder quem importa. Simples. Tem gente que eu não quero perder, eu me adapto. Tem gente que eu quero do meu lado, eu me adapto. E eu sempre digo, é Deus trabalhando comigo. É Deus trabalhando comigo, mas não deixo ir embora. Mas tem gente, irmão, que eu prefiro que vá embora rápido. E para ir embora rápido é sempre ser sincero. Quem é de mentira não suporta a verdade, sabe? E eu aprendi na vida que é exatamente assim que as coisas acontecem. Deus apresenta os amigos dele, os amigos deles ficam, permanecem, agregam. Se precisarem ir embora, não são pesados na despedida, voltam com a mesma leveza que foram, e a vida segue o fluxo comum. É assim que é a vida. Agora, quando é tóxico, quando é paralisante, é muito bom que você tenha coragem de dar tchau rápido, para que aquilo não paralise o que Deus está fazendo na sua próxima estação, entende? É muito simples de entender. Algumas coisas na vida só acontecem quando você está na mesa certa, com as pessoas certas e na vontade de Deus. Se você já está com a pessoa errada, já atrasa a conversa. Eu não sei se você é assim, mas tem coisa que você só consegue falar se tiver as pessoas de confiança. Sim ou não? Você é assim também ou não? Você chega, tem 3 pessoas, você está com uma parada quente para falar. Às vezes a sua vida, uma coisa que você precisa abrir o coração. Os irmãos avisaram que era fofoca, né? Irmão, aí você chega, tem uma pessoa que você não confia. Aí você não fala, você deixa, entendeu? Aí você guarda aquilo, mas às vezes aquilo que você ia falar ia ser bênção para alguém que estava ali no círculo, na roda. E aí você não falou e a pessoa não foi abençoada porque foi ela que trouxe o doidinho para a roda. Você entende que são coisas lógicas na vida? E aí a gente segue o fluxo da história. E você começa a olhar para a palavra de Deus e dizer: Jesus, é só uma coisa que eu quero. Me apresenta os teus amigos. Me apresenta gente que o Senhor curte. Me apresenta gente que te obedece. Me apresenta gente, Senhor, vai. Eu quero. Aí Jesus vai olhar para a gente e vai falar assim: então seja você essa pessoa para alguém também. Oh meu Deus, fala para quem está perto de você. Seja essa pessoa para a vida de alguém também. Ah, meu Deus do céu. Última lição que a maturidade nos assegura. Eu
tenho desconfiança de pessoas que não têm amigos de longo prazo. Como assim, David? Eu tenho medo de gente que cai de paraquedas. Eu tenho medo de gente que ninguém sabe quem é amigo dele há mais de 10 anos. Eu tenho medo de gente que parece que chegou na vida de todo mundo faz 3 dias. Conheci ele, da onde? Não sei, veio, apareceu. Mas já está aqui dentro, gente boa. Irmão, parece que pode ser um serial killer, a gente não sabe. Irmão, você não leva uma pessoa para tua casa no primeiro dia. Eu posso te falar uma parada, irmão? Tudo que eu fiz de primeira, eu me lasquei no final. Irmão, eu já fui para lugar que não podia ter ido com gente errada, se brigaram tudo, fechou o pau, e aí você não tem para onde sair, você fica, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida, Senhor. Irmão, eu vou te falar uma parada, é verdade, você não leva doidinho para tua casa, irmão, não leva. E não é verdade, amor, a gente hoje fala assim, vamos lá, a gente fala, quem vai? Irmão, depois que o Léo Dias está aí na internet, tu é doido. Irmão, vou falar uma coisa pra você. Tem todo dia alguém pedindo para fazer o casamento de alguém. Tu é doido, irmão. Eu não sei de onde veio esse infeliz, eu saber. E eu estou falando com muito respeito, irmão, mas eu não posso casar todo mundo, não. Eu preciso casar alguém que eu vi namorar. Eu preciso casar alguém que eu vi noivar. Eu preciso casar alguém que eu quero, vai casar e vai ficar para sempre. Eu não quero sair em foto de casamento de ninguém, irmão. Eu quero ver o negócio pegar fogo mesmo. Os filhos nascendo, a família prosperando, Deus sabe fazendo. Então, eu não me envolvo. Eu tenho medo, confesso para você. Faz meu casamento. Eu vou falar uma história só e eu paro. Um dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa famosa. E ele mandou uma mensagem. Ele falou assim: Martina, minha namorada, ora por mim. Eu falei, tem que orar por ela, né? Mas 6 meses depois ele pediu para fazer o casamento dele. Eu falei, muito obrigado, agradeço, passo. Não é que eu não acredito na transformação, irmão, mas eu não estava lá para ver tudo. Você entende? Então, quando a gente amadurece, a gente pensa em todos os lugares que a gente se envolve. Você evita golpe, você evita escândalo, você evita paralisia, você evita problemas. Você vai para uma esfera de cuidado, aonde na sua casa não entra qualquer um, aonde você não vai a qualquer lugar, aonde você pesa os relacionamentos. E aí, automaticamente, a tesoura de corte fica muito alta, até o dia que você descobre que a realidade da vida cabe numa mão, e essa é o que vai ficar para sempre. Essa palavra é para você. É para você. Examine quem está perto de você. E não é examine, sabe, a intenção, porque essa você não conhece, mas veja os frutos. Veja os frutos. Eu e minha esposa, a gente estava esses dias num lugar, num jantar de alguém que a gente não sabia que estaria na mesa, lembra? E o rapaz desceu louco na namorada, na mulher dele. Irmão, a mulher ficou um vermelhão, lembra, amor? E eu e minha esposa, irmão, a gente tem um toque secreto que é esmagar a perna do outro por baixo da mesa. Eu tô aqui nela, ela tá caindo assim. Irmão, casal lindo, rico. Eu e a Paula estava quase saindo da mesa para ir embora, para não ficar com aquele ambiente de vergonha. Porque essa é a parada. As pessoas de hoje estão usando o filtro errado para escolher quem senta-se à mesa. Entende? A gente olhou um para o outro. A Paula entrou dentro do carro e falou, ai, que vontade de falar para ela. Eu falei, eu estou com vontade de falar para o amigo dele. E eu não falei para ele ainda, eu preciso falar. Falar, rapaz, olha os teus amigos. Vamos falar hoje? É que eu me preocupo com meus amigos, irmão. Daqui a pouco é o doidinho que está no elevador sentando a mão na mulher. E estava um dia antes na mesa com você. E você foi conivente. Você entende? Então, lindo, se você quer viver a vontade de Deus de verdade, se importe com tudo de verdade. Relacionamento
paralisa a vida de alguém. Experimenta casar mal para ver. Experimenta casar mal para ver. Experimenta casar com uma mulher religiosa para ver onde você vai parar. Você vai trabalhar a vida toda e o dinheiro nunca vai aparecer. Experimenta trabalhar com um homem que não é sacerdote. Casar com um homem que não é um homem justo, que não é um sacerdote. Você vai viver a vida toda correndo para tua mãe e nunca vai acontecer absolutamente nada. Experimenta. E essa é uma parada muito séria. Não, eu creio que Deus pode transformar. Eu também creio. Mas tem testemunho que a gente evita antes do milagre chegar. A gente só não precisa entrar nele. Entendeu? Olha para o teu namorado, está namorando, olha para ele. Tem futuro? É trabalhador, é honesto? Está buscando a presença de Deus? Ou é um vasilha? Ou é um fofoqueiro, um invejoso, fala mal de todo mundo? Sai fora, linda. Que vida que você quer para sua vida, para sua realidade? Ô meu príncipe, você está namorando com quem? Você entende? Com quem são os seus amigos? Qual é o grupo que você pertence? Acorda rápido. Eu precisava de conselhos assim quando eu tinha 20 anos. Eu precisava ouvir mensagens assim quando eu estava escolhendo meus amigos no começo. Teve gente que eu coloquei tanta expectativa, que me causou tanta dor no futuro, que eu olho para trás e digo, se eu fosse um pouquinho inteligente eu tinha evitado o erro. Acorda, lindo. Casou, se lascou. Agora ora pelo milagre e não desiste até o milagre chegar. Entendeu? Ah, mas eu... Não, lindo. Sorry. Senhor, salva ele ou leva. Amém. É isso. Você entende que ser bíblico às vezes parece ser pesado, né? Mas é exatamente isso, lindo. A Bíblia fala várias vezes sobre jugo desigual. A Bíblia fala várias vezes sobre a companhia que corrompe. A Bíblia fala várias vezes quando você se associa a pessoas erradas, quando você faz alianças erradas. E eu só quero te deixar esse conselho. Se você quer viver uma vida feliz nessa terra, seja amigo daqueles que são amigos de Jesus. E acaba. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração e não foi pouco. E eu tenho uma ótima notícia para você. Nós acabamos de lançar o nosso devocional de 365 dias do ano. O Oi Deus, sou eu de novo. Imagine você começar todos os dias dessa maneira. Oi Deus, sou eu de novo. Eu preciso de uma palavra. Eu tenho certeza que esse devocional será um grande companheiro para a sua vida com Deus. E se você quiser ter mais informações ou ter o seu, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e segue já lá no Instagram. Todo dia tem um devocional para você por lá também. Nosso Instagram é Oi Deus, sou eu de novo, oficial. Que Deus abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário. Porque esse devocional já é para 2026. Você pode usar esse ano, é claro, mas quando for dia 1º de janeiro, pode ter certeza que o seu ano será extraordinário e que Deus estará com você todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você chegou aqui em mais uma mensagem do nosso canal. O tema de agora, dessa mensagem, vai ser transformador para você e é tão importante, veja até o final, não desperdice a sua vida, tá bom? Eu só quero te pedir um favor muito importante antes de começar. Eu quero que essa mensagem chegue o máximo de pessoas possíveis. Então, eu quero te pedir um favor, curte o vídeo. Se você ainda não curtiu, comente, compartilha, manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no nosso canal, é muito importante, se inscreva, ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem uma mensagem de Deus para você aqui no nosso canal. Vamos pro vídeo? Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 14. Eu me lembro que eu já li em alguma das mensagens de alguma outra série esse texto.
Mas eu quero hoje compreender com você de uma maneira totalmente distinta o que a gente vai ler. Tiago capítulo 4, verso 14 diz uma pergunta: o que é, pois, a vossa vida, senão um vapor que aparece e logo desaparece? Ponto. É uma pergunta, é aquele tipo de pergunta que faz você perder o sono. É o tipo de pergunta que te incomoda. O que é a tua vida, senão um vapor que aparece e desaparece? Bom, basta você observar que o vapor é algo... acabou. Sabe, é uma coisa que de repente aparece, e assim como de repente aparece, de repente também desaparece. É como se a sensação que Tiago nos passa aqui é: meu lindo, é tão rápido que não dá nem tempo de pensar. Quando você vê, já foi. Eu não sei qual é a sua idade, você que está me assistindo agora, mas eu tenho 30 anos. Parece menos. Foi. Botox. 30 anos. Caraca, parece que foi ontem que eu tinha 19. Parece que foi ontem que eu sonhava com a minha carteira de motorista. Eu acordei dentro do Detran, 18 anos. Falei, eu vou dirigir. Eu não gosto mais de dirigir quanto eu gostava antes, porque já fazem 12 anos que eu dirijo. Você entendeu? E parece que foi ontem. Sabe, a minha mãe mandou para mim hoje, agora há pouco, o convite do meu aniversário de 4 anos. Ela mandou uma foto: venha para celebrar a festa de aniversário do Dave. Dia 9 de abril de 1990 foi o meu nascimento. O convitezinho do Tom e Jerry. Parece que foi ontem. Se você perguntar para minha mãe faz muito tempo, ela vai dizer exatamente isso. Parece que foi ontem. A gente que tem filho hoje, a gente entende quando a nossa mãe olha para nós e diz: você é o meu bebê. Eu falo, eu não sou mais bebê, mas você é. Eu não sou, tu é. Porque há um dia atrás eu estava te pegando no colo. Então olha que interessante isso. Entender a brevidade do dia me dá noção do que eu devo fazer. Me dá noção de cada dia que se passa, se eu passo de maneira desapercebida, eu desperdiço. O que é desperdiçar? Desperdiçar é deixar passar sem o uso devido daquilo que deveria ser, sabe, olhado com mais atenção. Eu não sei se você tem essa sensação às vezes de que passa muito rápido, que um Natal de repente está chegando de novo, e que daí já é virada do ano de novo. Aí você fala, meu Deus, eu vou comer agora a ceia de Natal, oh meu Deus, parece que vai demorar tanto tempo. E quando você vê, você está preparando a ceia para o outro Natal de novo. Você entende? E na verdade isso é um resumo da nossa vida. Agora, a questão mais importante é que se a vida é esse espaço de tempo, é em Jesus o que eu tenho vivido. Sabe, quais são as minhas histórias, o que eu tenho, o que eu construí no Senhor, o que é a minha família. Sabe que eu posso gastar tempo com aquilo que não agrega em nada, que não constrói, perdendo tempo com raiva, com angústia, com rancor. Sabe, será que eu tenho que gastar tempo em dizer não vou falar com você por um ano? Será que desse um ano não vai me fazer falta daqui a pouco, porque o tempo vai passar e eu vou dizer, meu Deus, olha o quanto que eu perdi. E aí eu, com essa reflexão que é constante dentro do meu coração, porque agora eu tenho 2 filhos, eu olho para eles e parece que foi ontem que eu peguei o João no colo, pequenininho, um bebezinho na maternidade. Sabe, parece que foi ontem que eu vi o Noah nascer, e agora o Noah já anda e o João já conversa comigo, papai, eu quero ir para o colégio, papai, eu não quero ir para o colégio. E o tempo está rugindo. E aí, essa semana, enquanto eu pensava na mensagem, naquilo que o Senhor traria, eu vi uma frase. E essa frase tocou meu coração de uma maneira muito profunda.
Um dos homens que eu mais admiro, um dos pregadores que eu mais admiro se chama Billy Graham. Foi um homem que morreu aos 99 anos pregando o evangelho. Até o último dia pregou o evangelho. Até o último dia. 99 anos. E a frase dele era: não desperdice a sua vida. Não aceite viver nada menos do que o seu propósito. E eu falei: meu Deus, porque a maior carência do nosso tempo é viver o propósito. Nós vivemos tudo, nós vivemos por propostas, nós vivemos com aquilo que dá para fazer agora. A gente faz de qualquer jeito, a gente aceita qualquer coisa muitas das vezes, e o que a gente mais esqueceu foi do nosso propósito. E aí ele está dizendo: olha, não desperdice, não aceite viver nada menos do que o seu propósito. E aí eu compreendo isso, compreendo, porque sei o quanto tempo que eu perdi para me entregar de maneira completa para aquilo que o Senhor tem para mim, ou tinha para minha história. Sabe, eu entendo, porque eu consigo olhar para a minha vida e ver um gap, aonde não havia a presença de Deus, aonde não havia uma comunhão com o Senhor de verdade, aonde a minha vida era vazia de propósito. Sabe o que é alguém vazio de propósito? É alguém que vive por viver, simplesmente por viver. Sabe, tudo é simplesmente por viver, não tem nenhum propósito em nada que faz. Acorda de manhã, vai para o trabalho, volta do trabalho e aquilo ali é vazio. Se relaciona com alguém e o relacionamento é vazio. Tudo que faz é vazio, não tem sentido, não tem propósito, não tem uma causa. E aí você olha para a história recente, você vê para um dos movimentos fortes chamado o hitlerismo, e você vai identificar que o que Hitler conseguiu, juntar jovens como soldados trabalhando de maneira gratuita na guerra, e na teoria dele foi simplesmente uma coisa: ele colocou no coração dos jovens um propósito, colocou no coração uma causa, e por essa causa esses jovens morreram, muitos deles, por uma causa extremamente mentirosa. E nós não temos nenhuma causa justa e nenhuma causa injusta, e nossa vida está passando rápido, rápido, rápido. E quando a gente vê, a gente vai olhar no tempo, vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, eu vivi até agora e eu não vivi absolutamente nada. Eu não aproveitei nada. Eu não, construí. Quando eu digo construir, não estou falando de patrimônio, eu estou falando de legado. Sabe, a diferença maior do legado e da herança que as pessoas não entendem é que a herança você deixa para a pessoa, o legado você deixa na pessoa. Sabe, eu construo para os meus filhos uma herança e um legado. A herança eu vou dar na mão deles, mas o legado vai estar dentro do coração deles. Eles viram um pai cheio da presença de Deus, que era um pregador no púlpito, mas era um homem de Deus dentro de casa. Ou seja, isso é uma construção de legado. E o que fortalece a vida do meu filho no futuro não é a minha herança, é o meu legado. Então entende? Se eu não tenho uma causa, se eu não tenho um propósito, a minha vida é vazia. E talvez é dessa maneira que muita gente se sente. Meu Deus, para que eu nasci? Qual é a razão de tudo? Sabe, qual é o meu propósito? E eu vou te dizer, você pode daqui uns dias, se não acordar, sentir saudade daquilo que nunca viveu. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Saudade do que não viveu. Um sentimento que na verdade mais se parece com remorso do que qualquer outra coisa. Eu vou te dizer uma das experiências mais impactantes que eu tive com o Senhor. Eu passei dos 15 anos até os 19 anos longe de Jesus. Dos 15 aos 19. Vazio de propósito, vazio de tudo, extremamente, superficial, uma vida vazia. E eu me lembro que quando eu fiz 19 anos, dias depois, dia 23 de abril, eu tive o meu encontro com Jesus.
E o meu encontro com Jesus alterou a minha história de uma maneira completa, de uma forma que eu não sei nem como dizer para você o que um dia foi tão poderoso para mudar toda a minha história. E aí eu comecei um relacionamento extraordinário com o Senhor. Eu me apaixonei por Jesus e eu tenho, porque isso sou eu hoje, mas eu queria falar para todo mundo. Eu olhava alguém na rua e eu queria dizer: eu conheci alguém que muda a história. E aquilo me consumia. Sabe, eu tinha vontade de falar. Sabe quando a gente começa a namorar, que a gente coloca aquela aliança maior possível no dedo, para que todo mundo olhe que a gente tem namorado, para a gente puxar um assunto e dizer que a gente está namorando? Eu tinha vontade de andar com a Bíblia na mão assim, para alguém me perguntar: o que é isso? Eu dizer: palavra de Deus muda a vida do homem, transforma a gente sabe, uma loucura absurda. Aí eu vou te dizer uma parada que aconteceu. Um dia, uns 2 anos depois, eu estava dentro do estúdio da rádio onde eu trabalhava. Eu fui radialista durante 7 anos. E eu estou dentro do estúdio da rádio, preparando uma mensagem para pregar. Eu não sei se você já sentiu isso, mas sabe aquela presença de Deus que invade o coração? Sabe, tem uma canção que diz o que fazer quando Ele vem. Sabe, é uma coisa tão absurda, é uma sensação, é uma paz que excede todo entendimento, é uma alegria. E eu estava dentro do estúdio sentindo aquilo de uma maneira assim absurda. E olha o que eu fiz. No meio daquela experiência com Jesus, eu fiquei bravo com Deus. Eu fiquei chateado. E eu falei isso aqui para o Senhor na oração: por que eu não te conheci antes dessa forma como eu te conheço agora? Se o Senhor, se o Senhor tivesse se apresentado para mim dessa maneira, eu jamais teria me afastado de ti. Eu meti essa no Senhor, irmão. Pá! Só que, sabe, eu coloquei a culpa no Senhor. Era como se eu estivesse dizendo: se eu conhecesse isso, eu não teria vivido uma vida vazia que eu vivi. Aí eu preciso dizer o que aconteceu. E para mim é muito forte contar isso, porque remonta toda a minha história em uma fração de segundos. Eu estava dentro da rádio e o Espírito Santo de Deus falou comigo de uma maneira muito profunda. E isso aqui é uma experiência, não é uma doutrina. Não estou dizendo que isso vai acontecer com você, mas comigo assim aconteceu. O Senhor falou ao meu coração de uma maneira muito clara: feche os olhos. E eu fechei os olhos. Eu nunca contei isso, né, André? Acho que não, né? Eu fechei os olhos dentro da rádio. E quando eu abri os olhos, eu não estava mais dentro da rádio. Eu estava na porta do meu quarto. Só que nesse dia eu tinha uns 22 anos. Mas quando eu abri os meus olhos, eu me vi na minha cama com 16 anos. Eu me vi deitado na parede do meu quarto. Todos os detalhes, tudo. Eu estava vendo eu dormindo, uma loucura. Eu estava aqui com o Senhor sem entender nada. Eu olhava para o lado, eu vi que tinha alguém comigo vendo aquela cena. E eu fiquei olhando para aquilo e eu não sabia entender. E aí um homem de branco passou, sentou na minha cama, colocou a mão nos meus ombros e com uma voz de choro, a voz dizia: acorda, David. Acorda que eu tenho um plano contigo muito grande. Acorda que eu tenho algo contigo, David. Acorda! E eu estava vendo e eu queria dizer: acorda, David! Acorda, cara! Acorda logo! E a voz balançava e dizia: acorda! E eu não acordava. E aí eu remontei a história. Eu estava afundado em pornografia. A minha vida estava apodrecida, sabe, nos escombros de uma história tão breve. O meu coração já estava apodrecido.
E mesmo Deus me chamando, eu não consegui ouvir. Entende? Não é Deus que abandonou a gente na história, é nós que abandonamos o Senhor no meio dela. Não desperdice a sua vida. Não vale a pena viver de maneira vazia. Não vale a pena perder tempo com aquilo que só te fará perder tempo e não trará felicidade genuína para o seu coração. Não adianta viver por propostas, sempre olhando para a melhor proposta, enquanto o seu propósito estiver sendo deixado de lado. Porque o que mais vale na vida é viver um propósito genuíno estabelecido pelo Senhor. Você pode viver tudo o que qualquer alguém ou alguma pessoa pode pagar para você, mas nada trará paz para o coração do que o teu propósito. Não desperdice a sua vida. Não aceite viver um dia sequer se não for o teu propósito. Refaça a estratégia. Abra mão de qualquer proposta para viver a essência daquilo que Deus tem para você. Hoje você tem 20, amanhã você terá 30 e em breve você não existirá mais. E tudo o que você fizer agora, você pode escolher: ou você deixa um legado, ou você deixa uma herança. E eu sempre vou optar para o legado ao invés da herança. Lembre-se, o legado você deixa em, e a herança você deixa para. Sabe, um se acaba, mas o legado é para sempre. Eu vou te dizer o que eu mais sonho. O meu maior sonho tem nome. Sabe, eu quero pregar. Eu quero falar de Jesus até o meu último minuto de vida. Todas as vezes que eu olho para qualquer vídeo daquele homem, o Billy Graham, que eu já falei centenas de vezes, eu olho e digo assim: eu quero isso daqui para minha vida. Sabe por quê? Eu já perdi 5 anos, mas eu não estou disposto a perder mais nem um dia. Enquanto houver ar nos meus pulmões, haverá uma palavra de Deus para alguém através. Se eu puder te dar um conselho, é muito simples: não desperdice a sua vida. Ame a Jesus com todo o teu coração. Ame a sua família. Seu pai e a sua mãe são únicos. Ame a sua esposa. Ame os seus filhos. E quando você fizer tudo isso, ame de novo Jesus. Ame de novo a sua família. Ame de novo os seus filhos. Porque na verdade, o tempo está passando, e as únicas coisas que não vão embora são os sentimentos eternos que Deus colocou dentro de nós. Não desperdice a sua vida. Corre para o Senhor. Conserta a casa. Estabelece novas estruturas e viva o seu propósito. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, não nos permita perder segundos, minutos, horas preciosas da nossa vida, Senhor. Nós queremos cumprir a Tua vontade, nós queremos viver o Teu propósito sobre nós, Jesus. Nós não queremos ter uma vida vazia de sentido, uma vida vazia de propósito. Senhor, nos conecta com a eternidade enquanto nós já estamos vivendo aqui. Senhor, os nossos dias estão sendo abreviados. A cada dia passa mais rápido, e a cada dia parece que, não sei, não dá para explicar.
mas que todos os dias sejam vividos na tua presença, e que em nome de Jesus não tenhamos vergonha dos dias que se passarem, e possamos ter orgulho e sensatez para viver os dias que o Senhor tem dado para nós. Jesus, nos faz enxergar propósito, nos faz enxergar uma causa que nós viveremos e morreremos por ela. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo! Minha linda! A pergunta é: onde vocês estavam? A gente está em Tubarão. E essa é a série Plenitude de Espírito. E a mensagem de agora é sobre paz. Mas não uma paz sem desafios, mas é sobre ter paz no meio das dificuldades. Olha, essa palavra é para você. É sobre, sabe, conseguir ter um sentimento que não é governado pelas emoções tradicionais, mas é dominado por uma fé inabalável e que nos torna estranhos no meio de uma realidade estranha. Então, lindo, eu não sei como é o caos da história que você está vivendo, mas você vai conseguir sentir paz em um lugar onde ninguém consegue ter paz. Aleluia! Então, bebê, bom, eu quero começar, mas não antes de te pedir um favor. Curte o vídeo. Ó, sério, se você não curte o vídeo, não acontece nada. Mas se você curte, acontece uma coisa. O YouTube diz: nossa, que vídeo bom, vou mandar para mais gente. E quanto mais pessoas assistirem, melhor, mais longe a palavra vai. Amém? Então, lindo, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda no grupo dos amigos, dos inimigos, aqueles grupos que você quer sair e não pode. Manda no grupo da firma, ataca alguém. Amém? E um pedido importante: se você não é inscrito, se inscreve. Vou falar pela fé. Nessa altura do campeonato, deve estar faltando 200 e pouquinho, 100.000, para a gente alcançar a marca de 10 milhões de inscritos. Amém? Então bora. Vamos para a mensagem. Combinamos, lembra? Só para não ficar chato. Vamos para a mensagem. Ai, Jesus, tem misericórdia. Há uma palavra sobre nós. E nós estamos em família aqui. Eu não sei se você consegue sentir assistindo de longe, mas aqui há uma presença de Jesus maravilhosa. Aleluia. Uma paz que invade tudo, sabe? E é sobre esse sentimento, é sobre essa presença que nos conforta no meio das adversidades da vida. Há um texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2 que diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele
quem a aperfeiçoa. Aleluia. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. É muito bom. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora ressuscitou e está sentado ao lado Veja, a palavra, ela é viva, ela é sobrenatural. Quando nós olhamos uma verdade como essa, é um conselho no meio da escuridão da vida que às vezes a gente vive. Ele está dizendo que se mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, a nossa fé será aperfeiçoada. Eu vou ser mais claro. Quando nós olhamos para Jesus e desviramos o rosto, a fé não se aperfeiçoa. Ou seja, ela não amadurece, ela não evolui, ela não expande. Agora, o que a palavra vai dizer é que se nós permanecemos com os nossos olhos fixos no Senhor, há uma promessa sobre nós. Há uma promessa sobre nós, aleluia. Há uma promessa sobre nós. A Bíblia diz que a nossa fé vai ser aumentada. Só que aí a Bíblia diz sobre Jesus, do nada. Aqui é uma carta do apóstolo Paulo. Do nada ele lembra de Jesus. Jesus, que é quem nós estamos olhando no dia mais difícil da sua vida, não desistiu da cruz, mas suportou as humilhações, porque havia uma promessa para ele, uma alegria incomparável. E aí a Bíblia diz que ele morre e ressuscita. E o endereço dele não é mais o mesmo. A Bíblia diz que agora ele está à destra de Deus Pai. Bom, eu sei que é difícil, porque os nossos dias difíceis, os nossos dias de angústia são um filtro do que cremos. Veja, eu sei que parece chover no molhado, mas para quem a vida dá muito certo, para quem as coisas fluem de maneira muito rápida, a fé não é exercitada. A fé não é exercitada quando o sol nasce. A fé é exercitada quando a chuva cai, quando a tempestade vem, quando o vento sopra. Então é nesse dia que a nossa fé é testada. E é nesse dia que, se respeitamos o que a palavra diz, mantemos o nosso coração em paz. As coisas estão desmoronando, está dando errado, tiro, porrada e bomba, amém. Mas aquele que está olhando para Jesus tem uma palavra diferente saindo da boca dele. Está todo mundo desesperado, está todo mundo desacreditando de tudo, e ele está dizendo: eu sei que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu, e nenhuma das suas palavras cairão por terra antes que o Senhor a cumpra. Veja, agora, eu não sei você, mas eu, quando leio a Bíblia, por exemplo, em Provérbios, são conselhos extraordinários, são conselhos incríveis. Mas todo conselho, eu tento encontrar uma história na Bíblia de alguém que viveu, ou de alguém que não respeitou aquele conselho. E é fantástico, porque você vê que a Bíblia se completa em tudo e nenhuma linha fica vazia.
Aliás, você precisa saber disso. Não há nada novo no céu que a Bíblia não tenha dito antes. Não há nada novo na terra que a Bíblia não tenha nos avisado primeiro. Não há. Tudo o que você precisa saber para viver está num manual que foi inspirado pelo Senhor, dado a homens comuns, para que hoje pudéssemos ter uma vida guiada pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz: porque lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Só que tem uma coisa, é que quando essa promessa, e ela está no título da mensagem, ela vem, a palavra paz. A palavra paz é a mesma coisa que não ter perturbações externas. Uma das derivações da palavra paz é não haver nada de errado acontecendo. Só que quando eu olho para a palavra, eu vejo uma promessa de paz. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Ele não diz que a paz que excede o entendimento vai parar a tempestade do lado de fora, mas ele diz que aqui dentro a tempestade não vai entrar, a tempestade não vai morar. Não adianta, é isso que a palavra diz. Só que eu preciso de história. Eu sei que o conselho é maravilhoso, mas eu estou comigo, Jesus, da onde o Paulo tirou isso? Da onde, Senhor, que ele foi inspirado a falar que se nós mantemos os nossos olhos em Jesus? Aonde? E aí, lindo, é só você voltar. É só você dar voltar atrás na história. A cronologia bíblica é: o apóstolo Paulo surge depois que Jesus ressuscita e vai embora. Ele era um perseguidor de cristãos, mas que se tornou um pregador do evangelho. E gastou a sua vida e foi perseguido por amor a Jesus, para anunciar as boas novas e o reino de Deus. Esse é o apóstolo Paulo. Mas quem conheceu Jesus antes dele, viveu o que ele está dizendo agora. E eu amo voltar nele, porque eu amo esse personagem, o Pedro. O Pedro é a prova do que acontece quando olhamos para Jesus e o que acontece quando paramos de olhar para Ele. Então, deixa eu refrescar sua memória. A Bíblia vai dizer que o Pedro está dentro de um barco no meio do mar, e uma tempestade aparece. Eu vou ser bem prático e rápido nessa parte. E a Bíblia diz que Jesus vem andando por cima das águas. Muito obrigado, irmão do Glória a Deus. Eu acho que fiquei com medo. Vocês estão acostumados a ver gente andando sobre as águas aqui em Tubarão? Olha que vocês fingiram um costume, eu acabei de dizer. Ele veio andando por cima das águas. Olha, eu preciso te dizer que uma das coisas mais importantes da vida do cristão é não se acostumar com o sobrenatural. Nós não podemos nos acostumar. Todas as vezes precisamos sorrir como da primeira vez. Todas as vezes precisamos glorificar como se fosse a primeira vez. Eu vou falar uma coisa para você. Dave, todas as vezes que entro na minha casa, agradeço como se estivesse entrando no primeiro dia, porque eu sei que aquilo eu não mereço. Eu levo meus filhos no colégio, eu choro na frente do colégio, e parece meio louco, mas é porque eu não quero esquecer da onde o Senhor me tirou. Eu não quero esquecer da graça e da misericórdia dele. Então, bebê, não acostuma. Eu vou dizer de novo: Jesus vem andando por cima das águas. Bom, Tubarão, tem mar aqui? Então vocês viram aonde? Ele vem andando por cima das águas. E calma, todo mundo dentro do barco faz... Pedro grita: é um fantasma! Pedro é muito louco. Irmão, Pedro é a minha maior esperança, porque quando eu vejo Deus escolhendo Pedro, eu fico: uau, graças a Deus. Se ele escolheu o Pedro, ele pode escolher um doidinho como eu. Irmão, eu sou cheio de defeito, de B.O., igual você. E ele, porque é amoroso, extraordinário, misericordioso, incrível, olhou para nós e deu um valor que a gente não sabe aonde está. Bom,
Pedro diz: é um fantasma. Jesus diz: não, Pedro, sou eu, Jesus. Aí o Pedro diz: se é o Senhor que está aí, me chama, que eu vou contigo por sobre as águas. Irmão, eu só preciso dizer para você: a tempestade não acabou, o pau está torando, o vento está rodando, e a Bíblia diz que as ondas açoitavam o barco. Só que no meio de uma tempestade, no meio de uma grande confusão, Jesus apareceu no horizonte para eles. E eu quero que você saiba: no dia da tempestade, nos dias difíceis, Ele não se esconde de você. Ele sempre aparece, Ele sempre vem. Agora, o que você faz determina o que acontece na história. Veja, Jesus não foi para aquele lugar para fazer Pedro andar sobre as águas. Ele foi para acalmar a tempestade. Há uma outra versão, se eu não me engano, no livro de Marcos, que Jesus não foi nem para acalmar a tempestade, Ele só estava indo para o outro lado. Mas eu gosto dessa. Não tinha barco, levaram o jet ski, levaram o bote, levaram tudo. Jesus chegou na praia e falou: como que eu vou para lá? Já sei, andando. Irmão, eu queria ter vivido nesse tempo. De verdade, a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que creram e não viram. Mas eu queria ver. Quando eu chegar no céu, irmão, vai ter CPI de tudo. Eu quero todos os milagres explicados na prática. Como é que foi? Como é que rolou? Irmão, eu quero ver o Pedro. O Pedro quando chegar nele, vai assim: vem cá, por que tu era tão irritante? Irmão, Pedro chamou Jesus de fantasma. Jesus disse: não, Pedro, sou eu, Jesus. Aí Pedro: se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Aí a Bíblia diz que Jesus vem. Só que quando Ele fala vem, agora Pedro tem uma responsabilidade absurda, que é viver o que nunca ninguém viveu, baseado em absolutamente nada. Ele perguntou: posso? Jesus diz: você pode. Você pode, vem, anda, bora. Aí a Bíblia diz que o Pedro sai do barco. E o segredo está aqui. A Bíblia diz: ele está olhando para Jesus. Ele não está olhando para a tempestade, ele não está olhando para o vento, ele não está olhando para baixo. Eu fui aprender um esporte esses dias que dependia de muito equilíbrio. E sabe o que é interessante? O instrutor disse: se você olhar para baixo, você cai. Você tem que olhar para frente. Fui ensinar o meu filho a andar de bicicleta. Disse: filho, não olha para o pneu, não olha para o pedal, olha para frente. Meu Deus, irmão, é tão claro como a luz. Olha para frente. Olha para quem está chamando você. Olha para quem tem compromisso com você. Olha para quem não esquece de você. Só tem uma coisa: é que quando tomamos uma posição de andar por cima das águas, no meio da tempestade que todo mundo morre de medo, é impossível não vir pensamentos que destronem a nossa fé. A nossa maior batalha são os pensamentos que nos dominam, são os pensamentos que nos governam. Enquanto olhamos para Jesus, os pensamentos não governam, o medo não domina, a paz não é abalada. Mas quando paramos de olhar para Jesus, os pensamentos batem na porta. E eu não estou falando de bons pensamentos, é aqueles pensamentos que reforçam o fracasso que se espera. E aí o que a palavra diz é: se vocês permanecerem olhando para mim, vocês não vão ser abalados, a fé de vocês será acrescentada e a promessa irá se cumprir. Só que o Pedro é uma figura, irmão. A Bíblia diz que o Pedro para de olhar para Jesus. Pedro para. Só que ele não para porque ele quer. Ele para porque o vento é muito forte. E essa é a parada.
não é tão fácil como a gente gostaria. Nós ouvimos algumas histórias de perdas, de batalhas, de pessoas que perderam gente que amava. Então, parece meio difícil falar que não importa a tempestade. Olhamos para Jesus, não é tão fácil. Somos açoitados por pensamentos, somos açoitados por realidades, somos desencorajados pelas pessoas. A nossa maior dificuldade de crer no milagre é porque para crer no milagre nós vamos precisar enfrentar aqueles que não creem no milagre. Então Pedro é nosso resumo. Pedro está vivendo a experiência mais extraordinária da vida dele. E ele tinha tudo para chegar até Jesus e voltar com Jesus de mão dada. Tinha tudo. Ele já estava andando, ou seja, ele já tinha a certeza que era possível. Ele já tinha a certeza que com Jesus dava certo. Ele já sabia, Ele é comigo. Só que veja, mesmo sabendo, mesmo vivendo o milagre, mesmo sabendo que Jesus estava o chamando e estava colocando solidez debaixo dos seus pés, em um determinado momento a Bíblia diz que ele para de olhar para Jesus e olha para o vento. E quando ele olha para o vento, ele começa a naufragar. E a forma de ele pedir muda. Quando ele estava dentro do barco, ele disse: Senhor, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Só que agora o pedido dele é diferente. Ele diz: Senhor, salva-me, porque eu estou perecendo. É porque quando estamos no meio da crise e nós paramos de olhar para Jesus, o problema que era assim aumenta, maximiza. A gente não vai ter só um problema, agora a gente vai ter dois problemas. Porque é nesse dia que o nosso olhar não pode perder a atenção. É nesse dia que os nossos pensamentos precisam ser vencidos. É nesse dia que o inimigo precisa ser confundido, destronado. É nesse dia. Não é quando está tudo bem, é quando as coisas saem do controle, que a gente precisa olhar para Jesus e dizer: agora é eu e o Senhor. Eu não vou abandonar. Eu não vou parar de olhar nos teus olhos. Eu creio na palavra, eu creio que você me chamou. Mais poderoso é o Senhor que está comigo do que aquele que está no mundo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu não vou temer a flecha que voe de dia, nem na escuridão. Lindo. A gente às vezes tem que fazer papel de louco. Irmão, eu vou te dizer, é a melhor coisa do mundo quando você absorve um papel de fé e que te empodera para envergonhar o inferno. Muito obrigado, irmã, pelo apoio. Eu vou dizer de novo: quando você toma uma postura que o inferno fica preocupado. Eu vou falar irmão, quem vive isso confunde o adversário. O adversário fica perdido. Ele pensou: pô, mas não era para destruir? Por que está de pé? Porque não está olhando para o pecado, não está olhando para a batalha, não está olhando para o deserto, não está olhando para o vento, está olhando para Jesus. Mas por que ele não cai? Porque ele não está olhando para a queda, ele não está olhando para a pedra, ele não está olhando para o buraco, ele está olhando para Jesus. Mas por que ele ainda permanece de pé? Porque o coração dele não foi dominado pela guerra, o coração dele não foi dominado pela tempestade. Ele está olhando para Jesus. E quem permanece olhando para Jesus, o mal não consegue entrar na mente. Agora, vai ter um dia, eu sei disso, que a gente vai estar mais fraco e os pensamentos vão tentar dominar a gente. E é nesse dia que a gente precisa batalhar com estratégia na nossa mente. Eu vou ser claro com você: para toda a mentira do inimigo existe uma verdade que confronta da parte do Senhor. Eu vou melhorar. Para toda sentença do inimigo existe uma palavra de liberdade na palavra do Senhor sobre você.
Então, lindo, se vem uma mentira, combata com uma verdade. O pensamento negativo vem, ele diz: você não vai conseguir. Aí a palavra vem e diz: você vai conseguir, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os pensamentos negativos dizem: você vai naufragar. Aí a Bíblia vem e diz: não, se você permanecer olhando para Jesus, para o autor e o consumador da tua fé, nem tempestade, nem batalha, nada terá o poder de te submergir, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Vamos melhorar. Você não vai viver a promessa de Deus sobre você. Ei, não, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E toda a palavra liberada pelo Senhor vai se cumprir na nossa vida. Lindo, é dessa maneira, é olhando no olho e dizendo: não. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é, e nada vai me parar, nada vai me deter. E quando a gente faz isso, passa. É uma doideira, irmão. Quando você organiza o coração, você pode estar no meio de guerra, você pode estar no meio do deserto, você tem paz. E aí fica estranho, porque fica irritante. Paulo está orando e você está... Você parece louco, irmão. Você está assim: vai dar tudo certo, papai está no controle, o vento está batendo, mas Ele acalma a tempestade, Ele é poderoso para fazer. Agora, o Pedrão está vivendo na prática o upgrade e o downgrade. Ele estava hypando, irmão. Ele estava andando sobre as águas. João estava filmando, ele ia postar num Reels. Não tinha como não virar uma live, uma parada dessa. Aí ele para de olhar para Jesus, começa a naufragar e diz: Senhor, eu não quero mais andar sobre as águas, eu só quero que o Senhor me salve disso. Aí a Bíblia diz que o Senhor salva. Mas acontece uma parada: o Senhor não salva e coloca no colo, o Senhor salva e faz ele continuar andando por cima das águas. Ah não, irmão, vou melhorar. O Senhor não acalma a tempestade, o Senhor não dissipa o vento, o Senhor não salva ele e coloca no colo igual uma menininha. Não. O Senhor falou: quando você saiu do barco, você me pediu uma coisa primeiro. Vamos embora. Você me pediu um negócio primeiro, e não foi para te salvar, foi para fazer você andar por cima das águas. Ei, irmão, Ele não desiste do plano original. Ele não desiste do plano original. Aquilo que você viu pela fé, o Senhor vai cumprir, porque Ele é poderoso para fazer. Irmão, a gente tenta para o plano B, a gente tenta a rota de fuga. Deus diz: não, volta para o plano A, volta para onde você saiu, volta. Olha para mim, o segredo é olhar para mim. Olha para mim, você não vai perecer, você não vai perder, você não vai cair, você não vai submergir. Olha para mim, olha, look to my eyes, look. Que cena maravilhosa. Jesus e Pedro. Eu imagino que nessa hora, irmão, Pedro está assim, ó, olhando para Jesus e falando: cala a boca tudo, cala a boca, não fala nem comigo, João, porque se eu parar de olhar para ele, eu volto para o fundo de novo. Eu não quero, eu não vou olhar para outro lugar, eu vou olhar só para ele. Eu não vou prestar atenção em outra coisa, eu vou olhar só para ele, até chegar no barco. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, Senhor. Será que eu não estou esquecendo de alguma coisa, que eu estou tão empolgado? Ai, Jesus. Pedro já voltou para o barco? Já. Pedro chegou no barco. Aí a Bíblia diz que, irmão, Jesus é bom de suspense. Tá todo mundo assim: bom, Jesus, Pedro já andou sobre as águas, agora dá para dar uma. Dá para o Senhor resolver? Aí a Bíblia diz que Jesus falou: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Aí o vento fez assim, ó, e o mar fez.
dentro do barco disseram: quem é esse? Que até o vento e o mar o obedecem. Quem é esse? Que quando fala o vento para, que quando ele fala as ondas param. Quem é esse homem? Quem é? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde fugiremos, se o Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia? A quem iremos temer, se o Senhor está conosco? Ei, lindo, a Bíblia diz que Ele acalmou a tempestade. Mas veja a lógica que Jesus trabalha. Antes de acalmar o que estava fora, Ele acalmou o que estava dentro. Deus vai resolver a dificuldade que você está. Não, eu quero que você receba essa palavra. Deus vai resolver a circunstância difícil que você está. Deus vai te dar sabedoria para vencer a tempestade. Deus vai te dar autoridade para andar por cima dela. Deus vai fazer coisas poderosas no meio da tempestade. Mas antes de fazer a tempestade cessar, Ele vai resolver o teu coração. Vai te dar paz, uma paz sobrenatural, extraordinária, que independe que a tempestade pare para que o teu coração descanse. Mas quando o coração descansa no Senhor, confia nele, a Bíblia diz: tudo Ele faz. Ele acalma o teu coração, e quando você descansa nele, Ele acalma a tempestade. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, nós amamos o Teu nome, Senhor. O Senhor tem poder sobre tudo, sobre todos, e nós não ficaremos com medo. Nós não vamos fugir, nós não vamos correr, nós vamos crer que o Senhor é o que está por cima de tudo, da tempestade, das circunstâncias, e é para o Senhor que nós vamos olhar, Jesus, porque se o Senhor não desistiu da cruz, porque sabia da promessa, nós não desistiremos do Senhor, porque sabemos que é em Ti, Jesus, que temos todas as coisas. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o verbo de Deus, o pão da vida, a água que mata a nossa sede para sempre. Jesus, Tu és o único que importa, e é para o Senhor que a gente vai olhar. Em nome de Jesus. Amém.